Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, o último capítulo do livro de vocês, onde ele vai falar um pouquinho pra gente sobre fontes de energia. Esse conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje estão entre as páginas 174 até a página 179, para finalizar aí o capítulo, tá bom? Mas antes de a gente iniciar a falar sobre as fontes de energia, nós vamos fazer a correção da ficha de atividades que a tia pediu na última aula de geografia que nós tivemos na semana passada, que são as fichinhas da página 107 e 108. Então vamos lá acompanhar essa correção? Olha só, turminha, essa primeira questão da ficha de atividades, ele pergunta por que no início da história humana os deslocamentos de um lugar para o outro não eram tão demorados. Porque naquela época, gente, porque eram tão demorados, né? Porque naquela época, gente, não existiam os transportes e os seres humanos se deslocavam a pé, né? Porque não existia outro meio de transporte. Na segunda questão, ele diz: qual é a importância do desenvolvimento dos transportes? Sabemos que o transporte é parte da nossa vida diária e que nos permite ir de lugar para o outro e obter produtos de diferentes lugares do mundo. Já na terceira questão, vocês vão circular de marrom os meios de transporte que são terrestres, de azul os que são aéreos e de verde os que são aquáticos. Então, preste atenção como é que vocês vão fazer agora, tá? Então, primeiro vamos circular aqui marrom, eu vou pôr preto, porque é a única cor que eu tenho aqui, tá, gente? Então, veja só. Eu tenho aqui meio de transporte terrestre, esse caminhão, o carro, o metrô, tem o trem, a moto e o ônibus, que está aqui embaixo. Com a cor azul, eu vou circular os aéreos. Então, o avião, o helicóptero, isso. E de verde, eu vou circular os aquáticos. Ficou faltando o carro, gente, aqui, que também é terrestre, de marrom. E outro aquático aqui embaixo, que é o barco. Tá? E aí a gente finaliza essa terceira questão, na verdade. A quarta questão, que está na próxima página, ele pede para a gente encontrar no caça-palavra os meios de comunicação mais antigos que temos. Então, vejam só aqui. Vou descer um pouquinho mais, para que vocês possam observar com clareza. Eu tenho os tambores na horizontal, tenho também as cartas, e tenho as mensagens aqui embaixo. Na vertical, eu tenho as fogueiras e tenho papiros. Na quinta questão, ele diz que Gutenberg inventou um instrumento que possibilitava que os textos escritos fossem reproduzidos com maior rapidez. Qual foi esse instrumento, gente? Então, foi a imprensa, não é? Letra B. Confiram aí para saber se vocês fizeram direitinho. E, por fim, na sexta questão, ele tenta observar essa imagem a seguir, que a gente nota aí a evolução do meio de comunicação, mais precisamente do celular, não é? E explicar com as palavras de vocês a diferença entre os antigos telefones e os smartphones usados na atualidade, analisando a mudança nas formas dos aparelhos, nas funcionalidades e nas facilidades promovidas por essa evolução. Tá certo? Então, façam aí e não esqueçam de mandar foto para mim, tá? Então, turminha, agora que nós já corrigimos a atividade da ficha, nós vamos finalmente falar sobre as fontes de energia. Então, aí no começo do capítulo, ele traz alguns assuntos, algumas questões para a gente refletir um pouquinho. Olha só, neste capítulo você vai aprender como ocorreu a evolução da produção de energia, além de conhecer as principais fontes que utilizamos atualmente. Observe com atenção a cena apresentada na abertura do capítulo. Olha aí no livro de vocês, tá? Você já passou por uma situação como essa? Consegue pensar em uma solução para esse problema? Sabe qual é a relação da imagem com o tema que vamos estudar a partir de agora? Então, aqui é o que aconteceu. O menino está com o seu aparelho, né, descarregando, né? Então precisa de energia, precisa recarregar. E de onde é que vem essa energia que a gente utiliza tanto para a nossa vida? Então, hoje em dia, a gente praticamente, se faltar energia, a gente fica meio que desnorteado. Por quê? Porque praticamente tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza durante o nosso dia a dia, necessita da energia.
E aí ele traz aí no Conversa Venha o seguinte questionamento: o que são fontes de energia? Por que elas são importantes para as nossas vidas? Então, registre as respostas nas linhas abaixo. O que são fontes de energia e por que a energia é importante para nós seres humanos? E aí ele vem dizer que praticamente todas as atividades que nós desenvolvemos necessitam da energia. E aí ele faz uma pergunta, olha só: você já parou para pensar em como seria o mundo sem energia elétrica? Nós não estaríamos usando celular, nem computador, nem as luzes poderiam acender na nossa casa, nem nenhuma eletrodoméstico a gente poderia estar utilizando. Por quê? Porque não tem energia. E aí também a gente precisa lembrar que muitas fábricas não existiriam, porque também precisam de energia, tá? Olha só. Então, as fontes de energia é de onde vem a energia, a origem da energia. Então, a energia é extraída de alguma atividade que é realizada. Então, isso aqui é que são fontes de energia. Essas fontes de energia, elas podem ser não renováveis ou também podem ser renováveis. Qual a diferença entre uma e outra? As não renováveis, vocês vão ver aí, ó, no comecinho da página 176, vocês podem grifar esse primeiro parágrafo aí, destaca esse primeiro parágrafo, onde ele diz assim, ó: são fontes de energia que demoram muito tempo para se formarem. Por isso, quando utilizadas de modo irracional, ou seja, sem pensar, só apenas tirar sem repor, elas podem se esgotar. Essas são as não renováveis, tá, gente? Geralmente, essas fontes de energia são as que mais causam impacto ao meio ambiente. Então, essas energias, tipo de energia não renovável, elas causam impacto ao meio ambiente, tá certo? Dentre elas, nós podemos citar aqui o carvão mineral, o petróleo e a energia nuclear. Então, a descoberta de novas fontes de energia, como o carvão mineral, por exemplo, e o petróleo, ampliou a capacidade humana de realizar atividades, tanto no campo quanto na cidade. Então, foram as primeiras fontes de energia descobertas pelo ser humano, tá certo? A descoberta do petróleo, por exemplo, ela possibilitou a produção de diferentes combustíveis, como gasolina, querosene, não é? Que vem dizendo aí, permitindo aí a circulação dos meios de transporte, não é? E em seguida ele vem falando um pouquinho sobre a energia nuclear. Então, o que é essa energia nuclear, gente? Observem aí esse terceiro parágrafo aqui, aliás, esse primeiro parágrafo aqui, quando ele fala de energia nuclear. Circulem aí, vão sublinhando. A energia nuclear é obtida por meio da fissão nuclear, que é conseguida por meio do urânio, que é um elemento químico, tá, gente? Encontrado na natureza. As usinas nucleares são consideradas pouco poluentes no que se refere à emissão de gases. Porém, esse material, o urânio, ele não é tão bom assim para o meio ambiente, tá certo, gente? Por quê? Porque ele é um material radioativo, ele é um componente químico radioativo, que pode causar danos ao meio ambiente e também aos seres humanos. Aos seres vivos em geral, não só seres humanos, mas também animais, plantas, tudo, tá? E aí ele vem dizendo que o Brasil possui 2 usinas nucleares em funcionamento e uma em fase de implantação. Então eu tenho a de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Todas as 2 são localizadas lá, em Angra dos Reis. Tá certo? E aí, a partir da página 177, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre os recursos energéticos renováveis. As renováveis, elas são caracterizadas principalmente por não causar tantos danos assim ao meio ambiente como as não renováveis, tá certo? E aí, ela também pode se caracterizar porque elas nunca se esgotam. Não são como as não renováveis, que um dia acaba, que pode acabar e também prejudica o meio ambiente. As renováveis, elas poluem menos o ambiente, prejudicam um pouco menos o meio ambiente, porém, aliás, além disso, ela não se esgota, tá certo? Vamos lá. Então, aí, ele destaca primeiro o sol. O sol, gente, ele pode ser considerado uma fonte de energia. Inclusive, no nosso colégio, né, vocês sabem que a gente tem a captação de energia por meio de teto solar, não é? A gente tem as placas que captam a energia, o calor do sol, transformando em energia, e a gente utiliza lá no nosso colégio, vocês sabiam? Tá? Então é um recurso tecnológico utilizado que muitas empresas podem fazer também para economizar energia e também ajudar o meio ambiente, né, gente? Sempre tem a preocupação com o meio ambiente, visto que é uma energia renovável, tá?
Olha só. E nós também temos a eólica. O que é a energia eólica? É aquela energia que é produzida pela força dos ventos. Então ele vai mostrar aqui, inclusive, nessa página 177, uma usina eólica localizada no litoral do estado do Ceará, na região nordeste, tá certo? Então, um dos fatos que impossibilita o uso da energia eólica em todo o Brasil é o fato de que em algumas regiões não ventam tanto assim, não estão tão disponíveis assim. Então, o estado do Ceará ele é privilegiado para a produção de energia eólica. Então, o ambiente favorece ali a força dos ventos, que faz com que, através de turbinas, transforme aquela força em energia, tá certo? Mas aí nem em todos os lugares elas estão disponíveis. Ele vem dizendo aqui, inclusive, que o Nordeste é a região que mais se destaca nesse tipo de produção de energia. Tá, gente? E aí, na página 178, ele vem falar um pouquinho pra gente sobre a energia, fonte de energia hídrica, que é produzida nas hidrelétricas. Então, hoje em dia, a maioria do Brasil, né, é abastecido por meio dessa energia hídrica aqui. E como é que ela é produzida? Através da força da corrente, aliás, através da força da água da corrente, que aí movimenta geradores e produz a energia elétrica. Ele é o mais utilizado, não é? Devido principalmente aos grandes recursos hídricos que nós temos no nosso país. E aí, depois ele vem destacar um pouquinho sobre a biomassa. Então, o que é a biomassa, gente? Observem aí, destaquem também esse primeiro parágrafo aqui, onde ele vai falar sobre a biomassa. É produzida a partir da matéria vegetal, como cana-de-açúcar, que é extraído o etanol, e o óleo vegetal, que dá origem ao biodiesel. A biomassa está no grupo dos renováveis, porque à medida que novas culturas forem produzidas, mais matéria-prima para a geração de combustível estará disponível. Por que ela é considerada renovável? Porque, por exemplo, se plantar aquela vegetação, ele é produzido, né? Então, aí, através da agricultura, o plantio correto, ele sempre está ali se renovando, tá? E agora, gente, vocês têm uma atividade da página 179 que eu gostaria que vocês pausassem essa videoaula e tentassem fazer sozinhos. São 5 questões. Em seguida, vocês dão play e acompanham a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção? Vamos lá? Olha só. A primeira questão, ele diz o seguinte. Com o surgimento da energia elétrica, vários aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram inventados. Um desses aparelhos é fundamental para a conservação dos alimentos. Desembaralhe as letras do quadro a seguir e descubra qual é o aparelho. E aí a gente descobre que esse aparelho é a geladeira, não é, gente? Já na segunda questão, ele diz assim: podemos classificar as fontes de energia em 2 grupos. Quais são esses grupos, gente? Renováveis e não renováveis, não é? Já que na terceira questão ele pergunta: e qual desses grupos representa as fontes de energia que não se esgotam no tempo de vida dos seres humanos? São as fontes de energia renováveis. As não renováveis não se renovam, então elas acabam se esgotando um dia, tá? E a quarta questão, vocês vão assinalar aí, tá? Uma alternativa correta. 2 fontes de energia não renováveis foram fundamentais para a ampliação das atividades humanas no campo e na cidade. Logo quando a tia começou a explicar. Quais são elas? Letra A, carvão, mineral e petróleo. Letra B, petróleo e a nuclear. Letra C, nuclear e o fogo. Letra D, a água e o vento. Então nós vimos aí que a alternativa A, onde ele fala que o carvão, mineral e o petróleo foram das principais fontes de energia que os seres humanos descobriram e passaram a usar então, tá? E a quinta questão, para finalizarmos, ele diz que mesmo que as fontes de energia renováveis geralmente sejam consideradas mais limpas, algumas provocam impactos ambientais e também impactos sociais, ou seja, na vida das pessoas que ali residem, tá? Cite quais são os impactos causados pelas hidrelétricas. Então, olha só, a tia destacou aqui 2. As hidrelétricas, como a gente sabe, é produzida a partir da força das águas. Mas para poder ser instalada uma hidrelétrica, toda aquela região ali ao redor do rio, ela é modificada. Então, qualquer modificação que o ser humano faça na natureza, isso afeta diretamente para a fauna e a flora, os animais e a vegetação. Além disso, nós podemos destacar também um impacto social, que é, por exemplo, na vida daquelas pessoas que moram na região ribeirinha, ou seja, na beira ali do rio, que precisam se deslocar para outro lugar, tá? Para morar em outro lugar.
E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Lembrem-se que na segunda aula de Geografia e Atividade, vocês têm uma atividade de revisão para o simulado semana que vem. Então, essa atividade de revisão, ela envolve o livro 3 e também o livro 4. Então, se vocês puderem imprimir, vocês imprimem, se não, copiem as questões do caderno e respondam de forma bem organizada. Na nossa próxima aula, nós faremos a correção. Antes do dia do simulado, a tia acha aí um momentinho para fazer a correção, ok? Então é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.